Fala, povo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Nilda Santiago. E para vocês que me conhecem, sabem o quanto é difícil para mim gravar vídeos. Até porque eu não levo o menor jeito para isso. Mas quando é necessário, a gente se sacrifica, né? E hoje eu tenho algo muito importante para falar com vocês. E é por isso que eu tô aqui. Então, pessoal, já tem uns 2 dias que eu tô tentando gravar esse vídeo, mas tá complicado, tá difícil. Quando é barulho, é tempo, mas eu finalmente tô aqui num cantinho silencioso tentando gravar pra vocês. Gente, há mais ou menos um ano atrás, eu tive um sonho que mexia muito comigo. E eu não costumo sonhos, é muito raro. E sempre que eu me lembro de algum sonho meu é referente a alguma coisa de Deus. E esse não é diferente, porque eu assim, se eu sonhar à noite, de manhã eu já não sei nem se eu sonhei. Mas quando é esse tipo de sonho, eu sempre costumo me lembrar. E com esse não foi diferente. É um sonho que me impactou tanto que eu até anotei ele no meu caderninho, como eu ia dizendo, né? É um sonho que me impactou tanto que eu acabei anotando ele e relatando ele para algumas pessoas na época, né? Mas os dias foram passando e eu acabei me esquecendo do sonho mesmo. Nem lembrava mais que eu tinha sonhado. Mas quando foi essa semana, eu no meu momento com Deus, e Ele me trouxe à memória novamente esse sonho. E eu me lembrei de todos os detalhes. E tanto que eu fui conferir se realmente era tudo aquilo que eu estava me lembrando. E eu fui lá no caderninho que eu tinha anotado e olhei e era tudo mesmo aquilo que eu tinha sonhado. E Deus falou mais uma vez comigo. E, gente, eu vou contar pra vocês esse sonho e tentar passar aquilo que eu entendi do que Deus queria falar. Desde quando eu lembrei desse sonho que eu tenho vontade de gravar esse relato pra vocês. Então, tá aí, eu vou contar como é que tudo aconteceu no sonho. Gente, eu estava em uma igreja, era uma igreja bem pequena, bem castigadinha assim, não era uma igreja arrumadinha, era uma igreja bem, parecia que estava por terminar ainda. E eu tava ali limpando o altar da igreja, talvez pro culto, né? E, gente, era tanta sujeira, tanta bagunça nesse altar. E quanto mais eu tirava a sujeira, aquele pó daquele altar, mais sujeira e bagunça tinha. E eu pegava uma pá bem grande e tentava tirar aquele pó e não conseguia porque era muita sujeira. E em cima do altar tinha uma mesa bem grande. E em cima dessa mesa, gente, era tanta bagunça, tanto preguiço em cima dessa mesa que eu tirava aqueles objetos de cima e parece que voltava, sabe? Não ficava limpo. Tudo que eu tentava fazer para limpar aquele altar, ele não ficava limpo. E eu olhava pro lado, tinha um homem sentado no batente do altar e ele estava brincando com a criança ali. E eu entendia que aquele homem era o pastor da igreja, mas era como se ele não estivesse ali, porque ele não prestava atenção em nada. E daí começou a chegar umas irmãs, aquelas senhoras que você bate o olho e sabe que é crente, pois era, aquelas mulheres. E elas já entraram na igreja falando bem alto, sorrindo bem alto, tudo que a gente não costuma fazer na igreja, né? E sentaram ali nas primeiras. E aquelas irmãs ali nas primeiras cadeiras, né? Continuavam ali sorrindo bem alto, falando alto. E o pastor nada. Quando de repente também começa a entrar os irmãos. E junto com esses irmãos vinha um rapaz bagunçando tudo, sabe? Bagunçando cadeira, brincando, puxando cabelo de um, puxando cabelo de outro, correndo dentro da igreja. Um rapaz já. E vi uma moça na minha direção que também estava bem
caracterizada assim, com vestido longo, e ela era bem magrinha e morena, e ela subia no altar e me ajudava a tirar uma toalha que tinha em cima da mesa pra gente bater o pó e dobrar a toalha. E nisso a gente começava a conversar, e eu olhava para aquele rapaz, tipo, o que esse menino tá fazendo? O que o pastor tá fazendo que não tá vendo essa bagunça toda na igreja, né? E eu falava assim pra ela, quem é aquele rapaz que entrou ali? Aí ela disse assim, ele é um pastor aqui da igreja. Aí eu disse assim, nossa, mas ele não parece um pastor. Daquele jeito, correndo, né, bagunçando. E aí, quando de repente, eu já escutava uma voz atrás de mim. Quando eu virava, era o justo rapaz, gente. Ele tava com o microfone, como se estivesse pregando, né? Só que ele não estava pregando. Ele tava falando palavrões. Ele tava gritando, xingando. E o pastor ali, só brincando com a criança, nem olhava para as pessoas que estavam ali, sabe? E eu disse assim, gente, o que tá acontecendo? Por que esse pastor não faz nada? E aquelas irmãs, elas não é que elas glorificavam, não. Elas sorriam bem alto de tudo aquilo que ele estava falando. Ele xingava, Gente, eu fiquei assim, horrorizada, sabe? No som. E eu ficava tão agoniada que eu ficava assim, tipo, querendo chamar a atenção do pastor para ele olhar para aquilo que estava acontecendo ali na igreja dele, né? O altar todo sujo, aquele rapaz xingando, gritando, aquelas pessoas como se elas estivessem adorando aquilo que ele estava fazendo. E quando foi, de repente, já mudou o ambiente. Eu estava em um culto, mas era um culto campal, aberto. E tudo que eu me lembro era que eu estava pregando nesse culto. Tinha muita gente. E a única coisa que eu me lembro era que eu falava assim, que Deus tinha mandado eu dizer que não era mais tempo da gente falar o que as pessoas queriam ouvir. O tempo agora era de falar o que elas precisam ouvir. E o que mais eu tenho visto hoje em dia é as igrejas se calando, é as igrejas se omitindo de falar e de pregar a verdade, de pregar o arrependimento. Muitas vezes por medo de perder membros, muitas vezes como eles falam, né? Medo do cancelamento. Mas, gente, Jesus, quando passou aqui na terra, por mais que ele se relacionasse com todo tipo de pecador, como ele se relacionou, como ele andou, como ele comeu com pecadores, mas Jesus nunca se igualou ao mundo. Jesus nunca se igualou a esses pecadores para se encaixar no meio deles, não. Pelo contrário, Jesus falava a verdade, falava com autoridade. Jesus, quando aquele jovem rico veio até ele perguntando como ele poderia alcançar a salvação, o que Jesus disse? Que teria que haver uma mudança. A resposta para aquele jovem foi que ele vendesse tudo o que tinha e distribuísse entre os pobres e seguisse Jesus. Mas aquele jovem não quis e Jesus continuou. Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Onde é que está o teu coração? Analise-se bem. Muitas vezes nós se agarramos ao pecado, gente, fazemos dele o nosso tesouro e não queremos dar ouvidos à verdade, para que a gente não venha ter que abrir mão do pecado. E as igrejas estão se omitindo de falar do arrependimento. Esse sonho para mim foi como uma exortação de Deus para a terra. Acorda, povo de Deus, Jesus está voltando e nós temos que estar preparados. Nós não temos que estar como aquelas noivas imprudentes, não. Que quando Jesus chama os discípulos, todos têm a sua vida fora do ministério de Jesus, mas eles deixam tudo o que têm para trás. Eles começam uma nova vida com Cristo e assim temos que ser nós. Quando nós começamos e iniciamos a nossa caminhada com Jesus, a nossa vida começa a partir dali. O pecado, ele tem que fazer parte do nosso passado. E se nós lembrarmos dele, gente, tem que ser como um lembrete da transformação de Deus na nossa vida. E não como algo que ainda faça parte de nós. E é isso que nós temos visto muito em igrejas. Outro dia eu vi
uma banda, um ministério gospel que é bem grande, cantando música singular num dia de culto, num domingo, numa igreja. E eu fico assim, ainda continuo ficando chocada, né, com isso, mesmo sabendo o tempo, nesse tempo louco que a gente está vivendo, né. Eu estava lendo em 2 Timóteo 4, 2 e 3, onde Paulo fala que chegará um momento em que as pessoas não darão mais ouvidos à verdade e procurarão falsos mestres para falarem aquilo que eles querem ouvir. E esse é o momento, chegou, gente. As pessoas estão procurando igrejas que falem somente aquilo que elas querem ouvir. Seja que elas não estão pecando, que tá tudo bem, elas continuarem daquele jeito. Gente, não é porque você vai para Cristo de uma forma que você tem que permanecer dessa forma, não. Não é porque Jesus é amor que ele vai ser injusto de não te cobrar algo. Então, é sobre isso, gente. Eu fiquei muito impactada com esse sonho. Foi mesmo uma exortação. Então é isso, pessoas. Eu espero que da mesma forma que Deus falou comigo através desse sonho, que esse vídeo possa, em nome de Jesus, abrir a sua mente, o seu coração, e que se você tem se agarrado a algum pecado de estimação, você possa, em nome de Jesus, conseguir se libertar e caminhar com Cristo de forma certa e íntegra diante da presença dele. Porque é isso que ele quer de nós, que nós venhamos a falar a verdade, que nós venhamos a sermos boca de Deus na terra, principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Tem sido tempos difíceis, mas Deus ainda fala, gente. Deus ainda fala, então estejam atentos à voz de Deus. E que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.